Salmos 73. Livro de Salmo, capítulo 73. O versículo 1 em diante diz assim: O Salmo 73 fala sobre o problema de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi o homem que escreveu este salmo. Asaf, ele era músico lá no templo, no santuário. Tanto Asaf quanto Redutom. E Asaf um dia enfrentou uma crise profunda espiritual. Não sei se alguns aqui, ou talvez todos, já enfrentaram alguma crise espiritual. Sabe aquele momento em que parece que a fé vai se enfraquecer e os seus pés vão se desviar do caminho de Deus? Alguém já passou por isso aqui, né? Bom, é possível que a grande maioria já tenha passado por um momento de crise espiritual. E Asaf foi um personagem bíblico que participou de uma situação como essa, de um conflito de fé com Deus. E ele escreveu, ele fez uma música, e claro que nós não temos a partitura dessa música, mas ele deixou a letra dessa música. E nesta música, que é o Salmo 73, Asaf conta qual foi a crise que ele enfrentou e, o mais importante, o que aconteceu, o que ele fez, que a sua crise foi resolvida. O que é que trouxe paz ao coração de Asaf? O que é que confortou o coração de Asaf e o fez sair dessa crise? Ele conta também aqui no Salmo 73. Então vamos fazer uma leitura do Salmo. Versículo 1 em diante diz assim, ó: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Bom, o verso 1 e o verso 2, ele apresenta o lado positivo da ação de Deus e do benefício que as pessoas recebem quando estão sob o cuidado de Deus. Mas, agora a partir do verso 2, ele vai dizer que as coisas com ele já não eram muito semelhantes aos demais que eram cuidados e amparados por Deus. Por quê? Observe o que diz o verso 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então Asaf diz assim: eu não tive a mesma sorte de muitos que são fiéis e são amparados por Deus. Aí ele diz assim: os meus pés quase se resvalaram, ou seja, quase se desviaram da fé, quase se desviaram do caminho de Deus. E o verso 3, ele começa a contar o problema que ele vivenciou, a crise que ele enfrentou. E observe, você vai entender uma coisa bem curiosa. O que Asaf vai dizer aqui é o que muitos de nós já tivemos, ou já passamos, ou já sentimos. Então alguns de nós aqui vai se identificar com Asaf na sua crise. E se identificando, a gente vai poder também absorver a solução que Asaf encontrou para ajudá-lo na sua crise espiritual. O verso 4 diz assim, o verso 3, ele então responde o motivo, a razão da sua crise. Pois eu invejava quem? Os arrogantes. Por quê? Ao ver a prosperidade dos perversos ou dos ímpios. Então ele já começa dizendo assim: eu vivo uma vida difícil, eu vivo uma vida com poucos recursos, eu vivo uma vida com muita dificuldade, muito obstáculo, com poucas oportunidades, mesmo sendo fiel a Deus.
em tudo, sendo fiel a Deus. Mas quando eu olho, Asaf, estou traduzindo a mensagem dele, mas quando eu olho para os ímpios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não ligam para as coisas do céu, eu vejo eles prosperando, se dando bem na vida, e eu que sou fiel, e eu que estou aqui todos os dias na igreja, e eu que procuro fazer a vontade de Deus, não tenho a mesma sorte dos ímpios. O verso 4 diz assim: para eles não há preocupações, ou pelo menos é o que aparenta, para eles não há preocupações. Deixa eu perguntar, você tem preocupações? Muitas, não é? Todos os dias você percebe que parece que as preocupações e os problemas nos perseguem? Quando não é uma coisa, é outra. E Asaf diz assim: parece que os ímpios, além de serem prósperos, parece que não vivem preocupados com nada. O seu corpo é sadio e nédio, porque naquele tempo acreditava-se que gordura era sinônimo de saúde. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Mas naquele tempo acreditava-se que a pessoa que era já bem gordinha era porque era muito saudável. O verso 5 diz: não partilham das canseiras dos mortais. Pelo menos era a impressão que Asaf tinha. Parece que eles não se cansam, parece que eles não se fatigam, parece que eles não se desgastam, parece que eles não passam por canseiras como nós passamos. Será que eles são mortais? E nem são afligidos como os outros homens. E não é essa a impressão que às vezes a gente tem das pessoas sem Deus? E parece que não passam por aflições e sofrimentos como nós passamos, ou como aqueles que são fiéis passam. O verso 6 diz assim: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Observe, além do mais, eles praticam a violência. Eles são soberbos, eles são enriquecidos pela soberba e com fartura de violência. O verso 7 diz: os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam-lhes fantasias. O verso 8: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, e contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou, em outras palavras, Asaf está dizendo, eles são blasfemadores, eles falam mal de Deus, eles caçoam, contam piadas a respeito de Deus e dos céus, e mesmo assim são prósperos, mesmo assim não são afligidos, como nós, ou como eu, diz Asaf, tenho sido a cada dia. Imagine, na descrição de Asaf, os ímpios, aqueles que não servem a Deus e blasfemam contra os céus, eles não têm canseiras, não pegam filas em bancos, trazendo para os nossos dias. Eles não precisam levantar tão cedo como muitos de nós precisam levantar para ganhar vida e correr atrás do sustento. Dorme até tarde, não tem preocupações, tem quem trabalha por eles ou para eles. E o verso 10 diz: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz ainda: como sabe Deus? Será que Deus não está vendo nada disso? Será que Deus tem olhos apenas para nós, no sentido de observar atentamente as nossas falhas? Porque parece que Deus não tem olhos para os ímpios. Será que Deus sabe de todas essas coisas que está acontecendo pelo mundo afora? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus está atento às blasfêmias, à altivez, à soberba dos ímpios? Porque parece que com eles a única coisa que eles são
assaltados pelas dádivas da vida. O verso 12 diz: eis que são estes os ímpios, e mesmo sendo ímpios, parece que estão sempre tranquilos, com a conta cheia de dinheiro, com a vida farta, e enquanto nós que servimos a Deus, muitas das vezes passando apertos, dificuldades. O verso 13 diz assim: com efeito, olha o que Asaf vai dizer no verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Será que tudo que tenho feito é vã? É vão? Será que a prática da minha fidelidade tem sido vã? Será que eu sacrificar a minha vida em prol da verdade de Deus para servi-lo fielmente, será que tem sido inútil? O verso 14, ele diz mais: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Não sei se a maioria de vocês passam por isso, mas há muitos que dormem para tentar buscar o refrigério, o descanso, a paz, a restauração mental e física, para no dia seguinte ter condições de enfrentar os novos desafios, mas parece que quando acordam pela manhã no dia seguinte, parece que estão com mais peso para carregar. Parece que as aflições se intensificaram ao invés de diminuírem. E Asaf diz que a cada manhã que ele levanta, ele é já castigado, mesmo antes de enfrentar os desafios. Logo no início, no amanhecer, ele já vislumbra o sofrimento e o castigo do dia. O verso 15 diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. E agora o verso 16, observe. A partir do verso 16, ele vai fazer um discurso um pouco mais positivo da percepção dele. Do verso 2 até o verso 15, Asaf fala da sua crise. Ele descreve com mais detalhes, o quanto ele quase perdeu a fé. E eu talvez esteja falando para alguém esta noite que tenha já passado por uma circunstância, um momento como este. Talvez alguém tenha, após essa leitura, pensado assim: parece que foi eu que escrevi esse negócio, parece que foi eu quem escrevi esse texto, esses versos, porque se enquadra perfeitamente na minha vida. Mas se você se encaixa, se a sua vida se harmoniza com a descrição de Asaf, a crise que ele enfrentou, e ele conta isso nessa música que ele criou, ele vai agora dar a solução. E o meu desejo é que a solução que ele apresenta para a crise que ele enfrentou possa ser também a solução para a sua vida e a sua crise. E olha o que ele diz no verso 16. A partir do verso 16 ele diz assim: em só refletir para compreender tudo isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf, ele diz assim: eu enfrentei uma crise terrível, por muito pouco, por um fio, eu não desviei do caminho de Deus. Mas ele diz assim: mas quando eu comecei a compreender, quando eu comecei a entender a minha crise, o porquê dela, ele diz, foi muito pesado para mim. Ou, em outras palavras, foi vergonhoso demais para mim. Asaf, quando ele começou a compreender aquilo que ele não compreendia até o momento, ele se sentiu envergonhado e pesaroso por ter pensado dessa maneira. Envergonhado e pesaroso por ter duvidado da graça de Deus, do cuidado de Deus,
E vou explicar por quê. E ele mesmo explica a partir do verso 17. Veja: até que entrei no santuário, na igreja de Deus, e então entendi qual seria o quê? Qual seria o fim deles? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que Asaf estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: que enquanto ele olhava para os ímpios, para aqueles que vivem sem Deus, enquanto os olhos e a consciência eram fitos, focalizava, tinha o foco nos ímpios, na prosperidade dos ímpios, ele diz: a minha fé quase se perdeu. Mas quando ele entrou na igreja, ele diz: quando eu comecei a entender, eu comecei a me sentir envergonhado de mim, por ter duvidado de Deus. Ele começou a se sentir envergonhado e humilhado pela sua incredulidade. No verso 17 ele diz assim: eu não entendia, mas quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no santuário, eu entendi uma coisa. E esse entendimento foi o que solucionou a crise de Asaf. E sabe o que ele entendeu quando entrou no santuário? Deixa eu melhorar isso para vocês entenderem melhor. Observe uma coisa. Asaf, quando entrou na igreja, quem ele viu na igreja? Quando Asaf entrou na igreja e olhou as pessoas presentes, quem ele viu no templo? Quem ele viu? Quem ele viu na igreja, no templo, no santuário? Ele viu os irmãos, sofredores como ele, pessoas que tinham poucas ou nenhuma oportunidade na vida, que não eram prósperas como os ímpios são. Foi esse o quadro que ele viu dentro da igreja. Mas aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem ele não viu na igreja? Quem? Os ímpios. Aqueles que viviam na fartura, aqueles que viviam na prosperidade, aqueles que viviam sem dificuldades, aqueles que viviam sem desgastes, ou aparentemente viviam muito bem, esses a quem ele invejou e que provocou a sua crise, ele não viu no santuário de Deus. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer. O texto bíblico não diz: assim diz eu, não o Senhor. Eu vou dizer o que eu acho, o que eu acredito. Quando Asaf entrou no santuário, ele teve um insight espiritual, uma visão rápida. Sabe do que? Do juízo final. Ele teve uma visão rápida, um insight espiritual rápido do juízo final. Aí agora eu vou repetir as perguntas que eu fiz. Quem ele viu na igreja? Os irmãos, os sofredores, que estavam lá lutando com Deus, lutando com a vida, para ser fiel, para ser leal, para permanecer firme na verdade. Esses são os que ele viu na igreja. Quem ele não viu na igreja? Os ímpios, que estavam bem, ou aparentemente bem na vida, que prosperavam, que não tinham dificuldades, que não tinham apertos, que não pegavam fila, que tinham a conta cheia de dinheiro e tudo mais, que gozavam da vida como nenhum outro. Então, quando ele teve um insight do juízo final, ele, através do que ele viu e não viu na igreja, ele entendeu uma coisa. O que ele entendeu? Ele entendeu que são esses sofredores aqui, São esses que com dificuldade são fiéis a Deus. São esses que, apesar de uma vida difícil e com poucas oportunidades, mesmo assim não desistiram de seguir a Cristo. São esses aqui, que preferem a miséria do que negar a fé, do que negar a verdade na vida. Amém. São esses aqui, que com lágrimas nos olhos perseveram no caminho da verdade. Amém. E não desistem nunca. São esses que Asaf viu na glória. Amém. São esses aqui na igreja que Asaf viu sendo recebido em glória
recebendo da mão de Jesus Cristo a coroa da vida eterna. Amém. São esses que ele viu, os sofredores. Você. Entenderam? E quem ele não viu na glória, quem ele não viu no céu, mas viu no juízo de Deus. Esses que por pouco tempo gozam da vida como nenhum, por pouco tempo desfrutam de muitas regalias da vida, mas que estão com o coração longe do céu. Quando Asaf entrou no templo, por isso eu penso, ele teve um insight espiritual e ele percebeu uma visão rápida, e ele entendeu, através dessa visão, ele entendeu que a vida é curta e passageira, rápida, passa muito rápido, mas a eternidade não passa. Amém. O próprio nome já diz, eternidade não passa. Quem recebe glória nessa terra não tem mais nada do que receber, já recebeu tudo o que precisa. Amém. Mas aqueles que não são glorificados por essa vida e são humilhados pelo pecado, humilhados pelo mundo, esses são os que serão recebidos em glória no céu. Amém. Os que foram mais humilhados na terra, os que foram mais rebaixados aqui na terra, e os que foram mais pisados pelo pecado, os que mais sofreram nessa terra, serão aqueles que serão recebidos em primeiro lugar. Amém. No primeiro pelotão, e receberão primeiro de todos, o abraço de Jesus. Amém, Senhor. No céu. Glória a Deus. No céu. Entenderam? Por isso ele diz no verso 16, vamos voltar aqui. Por isso ele fala no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele se sentiu envergonhado por ter duvidado, por ter desacreditado. Asaf se sentiu envergonhado por permitir que a sua fé quase se desviasse, por invejar aqueles que não estarão na eternidade, que não estarão na glória. Por isso ele disse, muito pesada a tarefa para mim. O verso 18 diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios. Agora ele apresenta a realidade dos fatos. Agora Asaf olha com outro olhar, tem outra compreensão, e ele diz que os ímpios estão em lugares escorregadios. Lembra, por exemplo, quando Tiago escreveu que os ímpios acumulam tesouros, e esse tesouro aqui na terra servirá de testemunho contra eles no dia do juízo? As suas riquezas serão um testemunho contra eles, porque acumulam para o seu bel prazer apenas, ignoram a verdade, ignoram a Deus, fecham os punhos para o céu, e ignoram aqueles que necessitam, que são também necessitados, assim como eles, que usaram maus recursos que pertencem a Deus, porque tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E quando usufruímos de riquezas nessa terra, sem levar em consideração a necessidade dos mais desafortunados, especialmente por virar as costas como um corcundo, virar as costas para Deus, essas riquezas servirão de testemunho contra elas no dia do juízo. O verso 19 diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Por isso que acredito que ele teve uma visão, um insight espiritual, e ele viu, ele contemplou a ruína dos ímpios. Eles sorriem agora, eles se alegram agora, eles folgam agora, vivem do bom e do melhor agora, mas o terror que os aguarda será maior do que a alegria vivenciada aqui nessa terra. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 1 diz que quando Jesus retornar, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram contemplarão a vinda de Cristo, e todas as tribos da terra se lamentarão. E acredite, amigo, o lamento da perdição será a pior desgraça que um ser humano pode sentir na vida. O terror, o caos de ter a certeza absoluta que está perdido para sempre, é o pior dos lamentos, é a pior tristeza que alguém pode passar nessa terra. Não existirá
ou não existe dor maior do que a dor do lamento, da certeza de estar perdido para sempre. O verso 19, o verso 20: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Veja, como um sonho que você sonha, que vira em algum momento um terrível pesadelo, serão ignorados pelo céu. Lembra que Jesus disse: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade no grego é anomia. Aqueles que se desviam de fazer a vontade de Deus serão ignorados pelo céu. Aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, diz a palavra do Senhor em Provérbios 28, até a sua oração será abominável. Em outras palavras, aqueles que ignoram a verdade, aqueles que viram as costas para a verdade. E tem muita gente religiosa, muita gente crente por aí, muita gente religiosa que vive uma fachada de religião, mas ignora a vontade de Deus, ignora os mandamentos de Deus, ignora a verdade de Deus, construindo a sua própria verdade. Verso 21: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um animal irracional à tua presença. Asaf está dizendo, naquele momento em que eu não conseguia entender as coisas, era um completo ignorante. Na verdade, ele diz assim, na verdade eu era como um animal que não pensa, um animal irracional, como um jumento, como um burro. Asaf diz, um animal irracional. Esse era eu, disse Asaf, quando duvidava do céu, quando duvidava da graça de Deus, quando duvidava do cuidado de Deus. O verso 23 diz assim: todavia, agora estou sempre contigo, Senhor. E ele diz mais: tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes aonde? Na glória. Amém. Ouviram isso? Asaf dizendo: passo dificuldade? Passo. Tenho momentos difíceis na vida? Tenho. A vida não sorriu para mim? Parece que não. Mas ele diz assim: mas é por enquanto. É por um tempo muito curto, porque quando o Senhor da glória retornar, Ele me receberá em glória. Ele pegará pela minha mão direita e me receberá em glória. É o que diz o verso 24. Me receberá em glória. E o verso 25, ele vai dizer assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quem eu tenho? Ele pergunta: quem eu tenho mais além de ti? O que eu tenho mais além de ti? Quem eu tenho mais? O que eu tenho mais além de ti? Ele diz então: não há outro em quem eu me compraza aqui na terra. Asaf está dizendo: eu não preciso de riqueza, eu não preciso de vida fácil, eu só preciso de uma coisa: de Jesus Cristo. Ele é a minha riqueza, Ele é a minha glória, Ele é o meu tudo, diz Asaf. O verso 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, e é a fortaleza do meu coração, e Deus é a minha herança para sempre. Para sempre. Deus é a minha herança, Jesus é a minha glória, Jesus é a minha riqueza, Jesus é a minha herança para sempre. E não por 70 anos, 80 anos, 50 anos, 30 anos dessa terra. É para sempre. É para sempre. Eu quero concluir dizendo para vocês que a única coisa que realmente importa nessa terra, de verdade, para valer, que vale a pena o sofrimento nosso,
que vale a pena o nosso sofrimento, é o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 12. Temei a Deus. E que mais? E guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Observe. No capítulo 1 do livro de Eclesiastes. No capítulo 1 de Eclesiastes ele diz o quê? Tudo debaixo do sol é o quê? Vaidade. E a palavra vaidade no hebraico significa aquilo que vai e acabou. E não volta. Imagine, para você entender a palavra vaidade no hebraico, imagine uma fumaça que você solta aqui. O que acontece depois? Se dissipa. Acabou, já era. Vaidade é isso. Imagine só um suspiro de um búfalo. Acabou, só isso. Vaidade é isso. É aquilo que vai. Imagine apenas um insight de luz de um vagalume. Só um piscar de um vagalume. Isso é a vida. Isso é a vida. Acabou. Entenderam? Então Salomão escreveu: tudo debaixo do sol é vaidade. E ele chega a dizer: é vaidade em cima de... É tanta vaidade que é vaidade em cima de vaidade. O homem corre atrás do quê? Do vento. Do nada. Mas quando ele termina o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim: a suma é, em outras palavras, de tudo que eu falei, de tudo que eu mencionei, de tudo que eu descrevi aqui agora, só tem uma coisa que vale a pena. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão está dizendo: só existe uma coisa que realmente vale a pena, é ser fiel a Deus, é ser perseverante no caminho do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo de professar a sua fé. Não tenha medo de ser fiel a Deus, mesmo que lhe custe muita coisa. Não tenha receio de levantar a bandeira da verdade nos seus passos, nas suas palavras, na sua vida. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Jesus não teve medo e nem vergonha de você na cruz do Calvário. E não terá medo de você e nem vergonha de recebê-lo em glória quando Ele voltar. Amém. E guarda o que eu vou dizer: se Deus e a sua verdade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Amém. Entenderam? Se Deus e a sua verdade forem prioridades na sua vida, você será a prioridade na vida de Deus. Entenderam? E eu encerro fazendo um apelo. Olha aqui para mim. O meu apelo é o seguinte: você, olha aqui para mim. Meu apelo é o seguinte: é o seu desejo ardente no seu coração, é o seu desejo de estar no céu, é o seu desejo de ser recebido em glória, é esse o seu desejo do coração. Amém. Mas você sabe que desafios virão, você sabe, né? Você sabe que desafios duros, difíceis, cruéis vão tentar abalar a sua fé, como tentou abalar a fé de Asaf. Sabe disso, não é? Você está disposto a enfrentar isso com coragem, com perseverança, com sofrimento e com lágrimas? Está disposto? Amém. Que não seja menos do que isso. Deixa eu ver as mãos. Amém. Que não seja menos do que isso. Amigos, Jesus poderia ter desistido e voltado para o céu. Ele enfrentou lágrimas e suor de sangue. Ele enfrentou chicote, ele enfrentou uma surra daquelas de arrancar o sangue, arrancar o couro do corpo. Ele aceitou a cruz do Calvário. Ele não desistiu de você até o fim. Então você não desista dele nunca. Amém. E guarda essa frase, só mais uma frase. Guarda essa frase: se nada nessa vida der certo, tudo deu errado. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então na verdade tudo deu certo. Amém.